Os peixes que vivem nas profundezas do oceano instigam nossa curiosidade, principalmente por suas características bem peculiares, como boca grande e dentes afiados. Poucas imagens já foram feitas desses animais incríveis em seu ambiente natural, mas o que muita gente não sabe é que existem diversos indivíduos que já foram coletados em expedições e que encontram-se atualmente em coleções científicas disponíveis para estudo. Hoje vamos mostrar de perto alguns desses bichos incríveis, direto de uma coleção científica nos Estados Unidos. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e no vídeo de hoje nós vamos mostrar de perto e com exclusividade alguns peixes que vivem na região profunda dos oceanos. Nós separamos 5 espécies de peixes abissais que fazem parte da coleção de peixes da Oregon State University, no estado do Oregon, aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu faço doutorado em oceanografia e eu estudo os peixes de mar profundo. E atualmente eu estou fazendo parte da minha pesquisa aqui na Oregon State University. Então eu separei um dia da minha rotina de trabalho para mostrar para vocês algumas espécies de peixes abissais bem interessantes. Então vamos começar logo pelo número 5, o peixe olho de barril. O peixe olho de barril impressiona por possuir uma cúpula transparente na cabeça, preenchida com um fluido. Como essa cúpula é transparente, conseguimos enxergar seu cérebro, nervos e a estrutura dos seus olhos, que são tubulares em formato de barril e possuem lentes esverdeadas. Tal estrutura foi descrita somente em 2004, quando o primeiro indivíduo foi fotografado vivo. À primeira vista, parece que seus olhos se localizam na frente da cabeça, mas isso é uma ilusão de ótica. Os olhos, na verdade, são tubulares e direcionados para cima, e as estruturas localizadas na frente são as narinas. Quando a gente olha para esse vídeo do peixe olho de barril, que aqui está representado pela espécie Macropina microstoma, a gente pode ter a falsa impressão de que ele é grande, mas na verdade ele é um peixe pequeno, ele não ultrapassa os 15 centímetros de comprimento. Na região que ele vive, que é entre os 600 e 800 metros de profundidade, ainda tem um pouquinho de luz que chega ali, bem pouquinho. E aí esses olhos grandes que ele tem acabam auxiliando ele a conseguir enxergar as presas dele no oceano profundo. Antigamente, os pesquisadores acreditavam que os olhos dele, que são direcionados para cima, eram fixos, mas hoje, com algumas observações sendo feitas na natureza, a gente sabe que ele consegue rotacionar um pouco os olhos dentro da cúpula gelatinosa que ele tem na região do crânio. E essa cúpula, vocês estão conseguindo enxergar? Não, né? Não dá pra gente ver direito. Por quê? Porque ela foi destruída, ela foi colapsada, provavelmente no processo de subida desse bicho quando ele foi capturado, porque por conta da diferença de pressão, essa cúpula que é bastante gelatinosa, ela se rompe, ela se colapsa. Aqui a gente consegue ver só um pouquinho dessa estrutura gelatinosa, mas não ela toda, porque está destruída. Número 4. Peixe-diabo. Famoso por aparecer em Procurando Nemo, o peixe-diabo é representado por várias espécies que possuem boca e dentes enormes. Ele também é conhecido como peixe-pescador ou diabo-pescador, por possuir uma estrutura chamada de ilício, que possui uma isca luminosa na ponta, utilizada principalmente para chamar a atenção de presas, como se fosse mesmo uma vara de pesca. Essa é uma estrutura essencial para o peixe-diabo conseguir encontrar alimento na escuridão do mar profundo. Aqui eu tenho um exemplar aqui de uma espécie de peixe-diabo do gênero Cryptosaras. E quando a gente olha para esse peixe a primeira vez, a gente já repara logo de cara nessa estrutura que ele tem aqui, que é o ilício, que funciona como uma vara de pesca. E ele nada mais é do que uma modificação do primeiro raio da nadadeira dorsal do peixe que fica lá atrás. Mas ele se modifica ao longo do desenvolvimento para se transformar nessa estrutura. E aí na pontinha do ilício a gente vê a isca, que nessa espécie aqui é pequenininha, mas tem espécie que tem isca gigantesca. E é aqui que ele faz simbiose com bactérias luminescentes. Então elas ficam aqui e são as bactérias que produzem a luz desse peixe. Esse exemplar aqui, ele é uma fêmea. As fêmeas, elas são bem maiores do que os machos. E se você reparar aqui, isso que tá
grudadinho na fêmea é um macho. Né? Os machos são bem menores do que as fêmeas, e quando o macho encontra uma fêmea, ele morde ela e ele não solta nunca mais. Ele se fusiona com ela, os dois viram uma coisa só. E aí por isso que muita gente chama esses machos de machos parasitas. Mas na verdade eles não são parasitas, porque no parasitismo, o parasita ele só causa mal para o seu hospedeiro, e não é o que acontece aqui. O que acontece é que por mais que ele se fusione com ela, né, e fusione também seu sistema circulatório ao dela, ele acaba fornecendo espermatozoides para ela, para que ocorra a fecundação e assim eles consigam perpetuar a espécie. Então, na verdade, essa é uma estratégia incrível que esses peixes encontraram para conseguir se reproduzir no oceano profundo. Número 3. Peixe-ogro. O peixe-ogro é representado por duas espécies que ocorrem em profundidade de 200 até 2.000 metros. O que mais chama a atenção nesse bicho são seus enormes e afiados dentes, e são tão grandes que não permitem que ele feche completamente a boca, ainda que tenha desenvolvido um par de cavidades no crânio para acomodar os caninos inferiores. Aqui eu tô com um exemplar de peixe ogro, que em inglês é conhecido pelo nome de fangtooth, que significa algo como dente afiado, dente em forma de agulha. E dá pra ver bem por que ele tem esse nome em inglês. Né? Os dentes são realmente muito grandes e muito afiados, principalmente esses caninos que ele tem. E esse também é um outro peixe que às vezes a gente assiste vídeo e acha que é um peixe grande, mas ele também é um peixe pequenininho, que pode chegar no máximo até 18 centímetros de comprimento. E isso é meio que uma regra no oceano profundo, né? Não uma regra mesmo, porque tem muitas exceções, mas de uma maneira geral, os peixes que vivem em oceano profundo, na coluna d'água, eles são pequenos. Por quê? Porque o oceano profundo, ele tem recursos muito escassos, é como se fosse um deserto, então é muito difícil encontrar alimento. Então esses peixes aqui, eles são peixes de metabolismo muito lento, são peixes que têm uma série de reduções, não só no tamanho, mas também no tamanho dos órgãos e no metabolismo de uma maneira geral. Então eles têm que poupar energia, por isso que eles são pequenos em sua maioria. Mas nem por isso eles deixam de ser impressionantes, né? Olhem só mais uma vez esses dentes afiados aqui do peixe-ogro. Número 2. Peixe-dragão. Os peixes-dragões são peixes alongados, que possuem boca e dentes grandes e produzem sua luz própria por meio de órgãos bioluminescentes, chamados fotóforos. Mas esse peixe-dragão que você está vendo possui um enorme fotóforo na região do olho, que emite luz vermelha, que é rara na natureza e serve como uma lanterna para iluminar o ambiente e ao mesmo tempo passar despercebido, já que os outros animais normalmente não enxergam essa luz. Uma das coisas que mais impressiona nessas espécies aqui de peixe-dragão é que eles não possuem o assoalho da boca. A boca deles aqui é vazada, só tem um ligamentozinho aqui. E além deles não terem o assoalho da boca, eles conseguem abrir a boca em um ângulo de até 120 graus, o que é algo muito impressionante. Eles conseguem fazer isso também porque eles conseguem inclinar muito a cabeça para trás, porque eles têm um espaço aqui entre o crânio e a primeira vértebra. E aí vocês podem se perguntar, nossa, mas com essa boca vazada aqui, será que não escapa o alimento? E na verdade não, porque quando ele captura as presas, ele consegue fazer ali uma pressão, formar um vácuo, que ele suga as presas e elas não escapam aqui pela boca. Aqui a gente consegue ver que ele tem um barbilhãozinho também, que funciona mais ou menos como a isca lá do peixe-diabo para atrair a atenção das presas. E além disso, a gente consegue perceber aqui que ele tem esse fotóforo aqui pós-orbital, que é um órgão bioluminescente que nessas espécies aqui é capaz de produzir a luz vermelha, que é rara na natureza. Número 1. Peixe-bruxa. O peixe-bruxa é um peixe sem mandíbula, representado por 80 espécies que vivem associadas ao substrato de regiões profundas, onde se alimentam de carcaças de outros animais, como baleias.
Sua estratégia de alimentação é uma das coisas mais incríveis que existem na natureza. Ele dá um nó no próprio corpo, criando um ponto de apoio para poder arrancar pedaços da carcaça e se alimentar. Além disso, ele possui diversas bolsas de muco ao longo do corpo, que servem como um deslizante para que ele possa se alimentar com maior facilidade, e também como um mecanismo de defesa. Ao ser capturado por um predador, o peixe-bruxa libera grandes quantidades de muco, que literalmente sufocam seu inimigo. Estou aqui com 2 exemplares de peixe-bruxa. E aí eu queria que vocês percebessem aqui na região da cabeça dele, aqui é a parte de baixo, a parte ventral, aqui é a boca dele. Os dentes a gente não consegue ver, porque eles estão aqui pra dentro, mas são dentes de queratina, tá? Não são dentes como os nossos, como dos outros peixes. Mas esses dentes são super importantes para eles conseguirem arrancar pedaços de carne, principalmente de carcaças de baleia, que são importantes fontes de alimento para eles. E eles têm esses tentáculos, que dá pra ver aqui. Esses tentáculos são sensoriais. Também ajudam eles a perceber ali o ambiente. E aí, virando ele para a parte aqui dorsal, a gente consegue perceber 2 manchas aqui. Essas manchas são os olhos do peixe-bruxa, que na verdade não são olhos complexos. Na verdade, eles são manchas oculares que tem algum nível ali de percepção de luz, mas muito, muito, muito baixa, como se fossem olhos bem degenerados. E o peixe-bruxa, como vocês conseguem ver aqui, são peixes de corpo bem alongado, não tem aquelas nadadeiras pares que os outros peixes têm, né, as nadadeiras peitorais e pélvicas, então são peixes que praticamente ficam ali só no fundo, são peixes bentônicos. E uma coisa muito interessante, que infelizmente não dá pra gente perceber aqui, mas são as glândulas de muco que eles têm ao longo do corpo. Então, como eles têm o corpo muito longo, essas glândulas de muco que eles têm acabam se espalhando ali pelo corpo todo e produzem muito muco. As glândulas secretoras de muco do peixe-bruxa secretam tanto muco que até já se envolveram num dos acidentes de carro mais bizarros da história. Quer saber o que aconteceu? Clica neste vídeo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.